vou passar a palavra aqui para o Márcio. Acho que ele pode ajudar bastante, que ele está fazendo um trabalho agora do programa de planejamento sustentável e teve um contato muito forte aí com os setoriais. Márcio. Bom dia a todos, né? Pretendo fazer aqui só lançar algumas propostas, né, na verdade, aqui para esses temas aí tão abrangentes aí, colocado pelo Eduardo. Primeiramente, agradecer a nossa participação. Para mim é bem importante aqui estar conversando um pouco com vocês sobre toda essa nossa lógica, nosso trabalho. Vou falar aqui como analista de planejamento e orçamento, tá certo? Não tem nenhum vínculo institucional. Então, a minha intenção aqui é passar para vocês qual é a ideia que passa pela minha cabeça quando eu me deparo com aquelas perguntas ali, né? Então, uma pergunta que para mim é sempre muito importante ser colocado, para tentar, né, você minimamente atingir o que está sendo colocado aqui na quinta mesa, primeiro, uma questão de ordem, né? Para onde é que a gente vai querer ir, né? Com essa integração, né? SOF, SPI e os setoriais, né? Então, lá em 66, né? Assim, 2 anos depois da nossa lei maior aí quanto ao orçamento, Alan Chick já falava que o estágio de reformas que a gente tem hoje, né? Assim, daquela época, inclusive, ela ia mais ou menos aquele encontro ali, né? Então tinha um estágio aí, tinha países, né, e instituições que estavam baseados no controle, ou seja, o perfil ali contábil era muito claro, né? E o detalhamento, né, de um plano, de um orçamento, ele era bem intenso, né? E onde eu estava realmente voltado ali para não o objetivo, mas o objeto de gasto. A gestão, né, é uma evolução também, o estágio de reforma, onde era importante ali eu ter administradores olhando, né, para as funções, né, para funções do governo, né, e necessariamente para quanto custa aquilo. Então era importante ter, nesse momento aí dessa reforma, essa ideia da função e do custo, né, atrelado aí a um perfil administrador. E evoluindo um pouco mais, né, segundo Alan Chick, nós temos o planejamento, ou seja, não adianta eu estar, na verdade, tendo esses controles e tendo essa gestão, se o planejamento, né, necessariamente para o ciclo orçamentário não estivesse funcionando, ou seja, para que eu tenha objeto de gasto, né, ou seja, qual é o objetivo de gasto que eu quero para aquele recurso que está sendo aplicado. E esse planejamento, ele traz uma série de perfis, vamos assim, papéis, que são importantes dentro da nossa linha de trabalho, né? Então, assim, a priorização ela é importante. Então, assim, os mais P's ali, na nossa ideia é trazer, na verdade, um alinhado aí com esse mais que a gente está vivendo hoje, né? Mais Brasil, mais plano, mais tudo. Então, a ideia é o mais priorização, né? Então, não adianta, né? Então, sempre a gente coloca isso em debate, né? Palavras do nosso secretário, acho que foram importantes, tentar separar realmente o que é importante do fundamental. Então, essa priorização para a gente é importante. Traz aí um pouquinho que a mesa falou aqui, um perfil econômico para isso, né? Então, assim, é necessário que eu tenha, e os concursos vieram mostrando isso, né? Desde de 89, vamos colocar, de 88 para 87, né, para cá, o perfil do pessoal que está trabalhando com essa nova forma, né, de revolução, ou seja, de reforma de orçamento, tem esse perfil mais econômico, para poder dar conta realmente desse desafio, né, de trazer o objetivo do gasto, mais pré-elaboração, né? Então isso é importante. Hoje nós temos aí o PPA e a LDO, que traz, na verdade, no seu cerne ali, elementos que eu tenho que cada vez mais trabalhar essa pré-elaboração. E isso para a gente é super importante, porque hoje o que a gente vive, né, na realidade? A gente vive um orçamento que, por conta até da facilidade que o Robson colocou aqui, né, de hoje a gente poder ter um web service, ou seja, que possa trazer uma proposta, trazer para cá,
tem propostas dentro da SOF que chegam lá com 3 dias antes de encaminhar essa proposta para o Congresso Nacional. Então aí você percebe, né, que qual é o nível, né, de debate, na verdade, que o órgão central vai ter em cima de uma proposta de um órgão gigante, né, que nós temos hoje dentro da esplanada, que chega com 3 dias para ser encaminhado para o Congresso. Então a pré-elaboração é importante. Dentro dessa linha, proposições, né, e resultados tem que estar aparecendo nesse trabalho, nesse instrumento, né? Então, para onde a gente quer ir? Se a gente quer ter um plano, né, e um orçamento onde eu possa estar vinculando essas proposições vinculadas a resultados, o caminho que está, segundo os especialistas, é bem esse. A previsão e a estabilidade, né? Então, assim, não tem como. A ideia de você ter o perfil econômico para esse tipo de situação é você ter mais previsão e mais estabilidade no seu processo. Sabemos que também é uma peculiaridade voltadas aí para o perfil econômico, contudo, isso dá para o gestor uma tranquilidade na sua execução, na sua programação. Então, esse caminho é um caminho que eu acredito que há países, evidentemente, que fazem trabalhos aí de previsão de 20 anos. Né? Se você pegar o orçamento americano, tudo bem que lá ele usa suas proxies, enfim, né, para poder calcular aquilo que está lá, mas fica fácil de você, talvez, fazer uma revisão de uma política pública onde o seu horizonte ele é de 10 ou de 20 anos. E aí você pode negociar isso melhor no Congresso Nacional. A participação, então, assim, esse é um caminho, no caso brasileiro, sem volta, né? Então, assim, se esse caminho é sem volta, é importante que os nossos analistas estejam conscientes, né, que essa é uma situação que exige um pouco mais, né, do nosso meramente caráter técnico, né, para que a gente possa estar se envolvendo um pouco mais e avançando um pouco mais nessa proximidade que foi falada aqui, inclusive com a sociedade, né? Então, isso aí para a gente é fundamental e, sem dúvida nenhuma, mais político, né? Então, isso aqui que eu estou colocando para vocês são requisitos ali um pouco misturados, mas requisitos que foram falados lá em 66. Então, assim, ninguém aqui está inventando nada, né? Ninguém aqui tá para colocar algo que seja irrisório ou que não esteja dentro do nosso contexto. E atualmente o que a gente vê é que para alcançar isso aqui que está aqui, não há como trabalhar planejamento e orçamento de forma estanque separadas, né? Sem dúvida nenhuma. São desafios que precisam, né, e necessitam, né, que essa atividade ela seja uma atividade realmente única, uma relação única, né? E uma relação única dentro de um ministério que tenha todo, né, a sua capacidade de fazer essas coisas acontecerem e implementar, né? Sabemos que a gente é um caso atípico no mundo, né? No mundo, as áreas centrais do orçamento elas estão vinculadas ao Ministério da Fazenda, né? E isso faz com que a responsabilidade de nós, da nossa carreira, ela aumente cada vez mais, né? Caso a gente realmente queira manter esse para onde queremos ir e onde nós estamos hoje. Então, para a gente isso é fundamental, né? Bom, perdão, cadê o teu frente? Aqui, tá aqui. Estão bem? Então, bom, então uma questão de ordem de número 2 primeira coisa é essa relação SPI-SOF, né? Então, assim, antes de eu falar da minha relação com o setorial, eu tenho que falar primeiro da nossa relação. E essa não estava mas nas perguntas eu trouxe também para que a gente possa avaliar um pouquinho isso aí. Então, a interdependência, né, dentro de cada instrumento, ou seja, dentro de cada instituição, ela vai sempre existir, né? Hoje em dia está aí as redes foram colocadas para justamente você poder impulsionar os trabalhos de cada membro, cada ator daquela rede, e a interdependência ela é fundamental para você poder estar tendo consciência, né, e resultados daquilo que você está implementando para, enfim, em prol daquela instituição. Contudo, a relação tem que ser única, né? Então, o Pacto para o Fortalecimento do Planorc, que aí vamos botar aí plano e orçamento, trazendo um chataque, que não gosto de falar muito de planejamento, então no Planorc para a gente, ele é uma
uma atividade que tem que ser inerente a isso, né? Eu, quando cheguei à SOF em 2004, eu participei de, não só uma vez, mas de pelo menos uma meia dúzia de vezes, de reuniões junto com a SPI e com o IPEA e com os setoriais sobre o orçamento. E hoje eu não vejo isso acontecer dentro da SOF por diversos motivos, a gente sabe disso. Então, assim, eu acho que trazer isso para dentro da concepção, né, para onde a gente quer ir, é fundamental. Então, assim, temos que reservar espaço para que esses atores conversem, né, não só entre eles, mas também com o próprio setorial. Para isso, eu tenho que aliar visões e propósitos comuns. Eu não posso estar achando que o trabalho da SOF é fazer orçamento, o trabalho da SPI é fazer PPA. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com isso. Eu acho que o trabalho tem que ser conjunto para que a gente possa realmente alcançar aquilo que a gente precisa, tendo em vista os desafios que foram colocados. E a articulação conjunta, né? Ou seja, essa articulação conjunta, ela traz com que assuntos correlatos possam ser impulsionados. Exemplo, né? A gente teve um trabalho, né, muito interessante no ano passado sobre o monitoramento do PPA e o acompanhamento do orçamento, né? Conversamos bastante com a SPI, ou seja, a SOF também, a gente teve uma interação muito interessante e com que não ficou o melhor modelo, a gente sabe disso, na participação, né, desses dois atores, mas a gente conseguiu minimamente fazer, confluir algumas agendas que estavam ali, né? Então isso para a gente foi fundamental. Se eu estiver pensando, né, em fazer uma revisão de despesa, ou seja, o que os analistas hoje falam, né? O seu orçamento é muito vinculado, o planejamento é muito vinculado, tudo, né? Já está tudo muito rígido. Por que você não faz um spend review, né? Por que você não faz uma revisão de despesa? Como eu vou fazer uma revisão de despesa, né, num meio político tão grande como a gente está hoje, sem ter um aporte necessário de conhecimento do setorial e do próprio planejamento, eu vindo do analista de planejamento também nessa linha, para trazer a revisão de despesa que impacta diretamente na política pública para essa arena, né? Então, é um dos pontos que talvez a gente tenha que olhar com mais cuidado, porque não só a limitação do orçamento, né, mas necessariamente a limitação do orçamento que eu digo com as políticas fiscais que nós temos e tudo mais, mas necessariamente os resultados que aquela política está gerando são importantes para você poder fazer essa revisão. Terminando aqui, o relacionamento federativo e o treinamento também de setoriais e entes da sociedade são processos que possam ser trabalhados de forma correlata, a gente sabe disso. Agora, o que eu fico mais impressionado é que a gente não consegue fazer essas coisas ou por falta de comunicação, não é? Ou por achar que cada um na sua interdependência, né, prefere desenvolver um outro projeto, outro processo para poder atender a demanda específica daquela instituição. Errado, né? Para vocês terem uma ideia, hoje a gente conseguiu, dentro da SOF, desenvolver um trabalho por exemplo, de um treinamento de escola virtual, onde eu tenho lá uma estrutura, onde eu tenho, por meio da UNB, pedagogos, né? Pessoal que mexe com o Moodle lá, pessoal da informática, eu tenho um aporte de processo, até mesmo vindo do escritório de projetos, ou seja, eu tenho uma equipe, né? Eu tenho técnicos, APOs dedicados a conteúdo para poder fazer uma escola virtual. E aí me deparo, né, com o PPA levando, né, mais ensinamentos para a sociedade, com o PPA sendo desenvolvido, né, um projeto desse, da mesma envergadura, com a mesma coisa, com a Universidade do Rio Grande do Sul. Aí eu falei assim, é impossível, as pessoas não estão vendo isso aqui, sabe? Assim, não consigo entender isso. Será que é a falta de comunicação? Pode ser, eu acho que também a gente tem que estar mais próximo. Mas é inadmissível pensar que, assim, vou lá para o Rio Grande do Sul tentar fazer um trabalho onde eu tenho aqui do lado da minha casa alguém que possa me ajudar a fazer desenvolver esse mesmo trabalho. Bom, então, assim, tentando responder as perguntas de forma mais objetiva, vou tentar aqui trazer em 2 slides o que eu acredito que é a questão de aproximar SPI e SOF setoriais seja importante. Já foi falado aqui.
no meu ponto de vista, institucionalizar para todos os ministérios o modelo de Secretaria Executiva e SPO é fundamental, né? Sabemos quem participa aqui de Fórum Expo. Alguém já foi aqui no Fórum Expo que acontece no planejamento? Nunca ninguém foi, né? Perdão, você já foi bastante, é verdade. Mas assim, quais são, então, assim, você lá sabe muito bem, assim, quais são os debates que ocorrem nesse Fórum Expo, né? Não há debate algum referente às nossas áreas. Não há, porque a preocupação do camarada lá, e aí, assim, é por conta da emergência, né, e da premência do trabalho que tem que ser feito, é com a parte realmente da execução, não é? E essa execução, ela é gigantesca. Isso toma tempo. Esse camarada, ele não consegue levar para a Secretaria Executiva ou para o ministro o trabalho que é feito dentro do planejamento e orçamento. Não consegue. Ele está envolvido, ele está lá mergulhado daquela coisa da execução. E isso fica nítido, né? De todos os fóruns que a gente já participou, com exceção daqueles que a Célia solicita para poder estar lá, a Célia solicitava, né? É verdade. Para estar lá falando sobre encerramento do exercício financeiro, enfim, de outras coisas, com exceção disso, o resto a gente não tinha espaço, né? E a área de planejamento eu nunca vi aparecer no Fórum, nunca vi aparecer lá. Nunca vi. Né? Bom, a parte de estruturas, né? Ou seja, hoje é importante que a gente tenha áreas exclusivas na área de planejamento, ou seja, pela pesquisa que foi dada para a gente, 1/4, né, que foi feita pela Secor, 1/4 da força de trabalho é de APO, né, essas estruturas de planejamento e orçamento. Precisamos impulsionar isso, né, sem dúvida nenhuma. Né? Algumas categorias conseguem fazer isso, irmãs nossas, né? Temos aí a CGU com a Assessoria de Controle Especial de Controle Interno, temos o pessoal da AGU com uma estrutura gigantesca dentro de cada órgão. Por que nós, da carreira, né, lotados no planejamento, né, não conseguimos também, dentro de cada setorial, ter a nossa reserva lá e trabalhar as áreas de planejamento e orçamento? Tem legislação para isso, não precisa inventar nada, é só copiar, está lá já. Então, assim, o esforço também de criar um modelo, e a tecnologia pode ajudar isso, que vincule o planejamento estratégico daqueles órgãos lá aos nossos instrumentos que a gente trabalha, PPA e LOA. O MEC fez isso pelo PDE, com um movimento muito interessante. A gente pode olhar aquilo lá, aquela experiência lá, e trazer também como forma de a gente estar se aproximando cada vez mais da área estratégica dos órgãos setoriais e fomentar SOF e SPI nos setoriais. Não tem jeito, o camarada tem que levantar realmente o bumbum, né, da carteira e ir lá, né, da cadeira dele, ir lá nas áreas setoriais, ver o que está acontecendo e saber, e com eles, né, tratar planejamento, o orçamento e a sua execução, para destravar o que está acontecendo lá e incentivar aqueles parceiros a estarem mais próximos da gente também. E finalizando ali, eu acho que nós, né, do planejamento do órgão, ele tem que ser estratégico, seja ele na elaboração desse plano, seja ele em política pública ou no próprio orçamento. E tem que contar com o apoio do órgão central em todas as etapas. Né? Não adianta só eu mando lá para a SOF, ou mando o PPA lá para e depois eu vou discutir isso com eles. Não, tem que ser todas as etapas em conjunto. Né? Finalizando aqui a parte, né, concluindo aqui mais ou menos aqui a parte do Planorc e os setoriais, né? Então o que a gente percebe hoje é que dentro do setorial há um distanciamento muito grande da SOF com as finalísticas. Sim, é lógico que o relacionamento da SOF com o O, né, com a sua respectiva O e com o seu secretário de Planejamento, Orçamento e Administração, com os expôs, ele é fundamental, mas não pode ser só isso, né? Ao passo que eu vejo a SPI muito ligada nessas secretarias finalísticas e não contando com o apoio, às vezes, da SPO, que não quer nem saber de planejamento, mas esse cara não quer saber isso não, vai lá falar com a minha secretaria finalística, ela sabe melhor do que eu sobre isso. Então, assim, tem que ter um relacionamento, tem que aprimorar esse relacionamento da SOF com as finalistas, ou seja, trazer a OA, trazer junto com os POA também, mas traz também finalistas para poder conhecer um pouquinho mais daquela obra, daquele empreendimento, daquela coisa social que está acontecendo, e do planejamento e o orçamento da SPI também próximo, né? Ou seja, não só lá na finalista, mas também trazer eles para cá. A estabilidade, já foi falado aqui, e o espaço de diálogos com a sociedade, ou seja, está acontecendo uma conferência nacional do meio ambiente, né, Dr. Marcos, que trabalha com essa área, deve estar sabendo, e eu fico pensando assim, né, que ambiente é aquele, né? Uma arena realmente de políticas que são colocadas dentro de uma conferência,
que eu acho que poucos de nós já participamos desse tipo de debate lá. E pode trazer para a gente elementos fundamentais. A teoria já está falando isso. A arena política é uma conferência, é uma arena política. Lá tem os policy makers, tem lá os policy community, que são pessoas que estão ali ávidas a colocar em prática aquilo que eles estão tentando defender naquele ambiente. E nós não participamos muito disso, não trazemos isso muito para os nossos instrumentos. Talvez é a forma de a gente trazer a sociedade, não de uma forma, talvez, como foi falado ali, mas que a gente possa estar mais próximo. E aí eu trago algumas reflexões aqui para os senhores. Então é possível identificar gargalos e ineficiência na elaboração e implementação de políticas públicas com áreas de planejamento e orçamentos distantes? Aí, só para a gente refletir um pouquinho. O alinhamento entre plano e orçamento, apenas no mérito formal das suas leis, garante o sucesso na execução de políticas públicas? É o nosso business, como foi falado aqui já. Pedro já falou, tem que reforçar os nossos instrumentos. Mas será que só isso garante o sucesso? Que aquela coisa vai acontecer realmente na ponta? As tendências que a gente falou sobre reformas orçamentárias, e aí eu agrego, pluralidade da receita e da despesa, revisão permanente de despesa obrigatória, estratégias top-down, prioridades, transparência fiscal orçamentária, e entre outros. Será que com o que temos hoje de relacionamento, no âmbito do sistema de planejamento do orçamento federal, suportará esses desafios ali? Então fica aí as questões para a gente. Obrigado aí pela oportunidade. Pessoal, o Silai fez aqui uma sugestão de a gente passar o tempo das próximas apresentações para 15 minutos. Rafael e o Luiz concordaram, aí é para tentar que vocês fiquem mais um pouquinho.